Graça e paz da parte de Deus. Quem tem o prazer de vos saudar com a paz é o pastor Ederson Silva, aqui de Londrina, do estado do Paraná. Amados, no nosso vídeo de hoje, eu quero falar um pouco a respeito de uma liderança aprovada pelo Senhor. A carta do apóstolo Paulo, a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, está escrito: procura apresentar-te como obreiro aprovado, do que não tem de que se envergonhar, e que maneja a palavra da verdade. Amados, essa é uma carta do apóstolo Paulo destinada ao seu filho na fé, chamado Timóteo. A carta do apóstolo Paulo a 2 Timóteo é chamada de carta pastoral. Ela leva esse título porque ela tem como objetivo trazer a Timóteo algumas orientações. Paulo escreveu essa carta em um momento de muita dificuldade, num momento de muita luta, porque o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma e nesse exato momento que ele escreve a carta a 2 Timóteo, ele estava passando pelo segundo período de prisão em Roma. Paulo havia ficado preso cerca de pelo menos 2 anos, havia sido solto num espaço de tempo, e agora, quando ele escreve a carta a 2 Timóteo, ele escreve na sua última prisão em Roma. Essa carta é importante porque o apóstolo Paulo vai trazer algumas orientações antes da sua partida, antes da sua morte. Paulo sabia que o decreto já havia sido assinado, a sentença de morte, e que depois de alguns dias ele seria decapitado pelo Império Romano, e então ele decide escrever a carta pastoral a Timóteo. Timóteo era um jovem pregador, um jovem evangelista. Timóteo havia aprendido ao longo de 30 anos com o apóstolo Paulo acerca da doutrina dos apóstolos. Paulo foi um grande doutrinador a Timóteo, ao ponto de discipular Timóteo para a obra do Senhor. Timóteo esteve com Paulo em várias cidades, em algumas viagens missionárias, e há relato bíblico que Timóteo também foi um obreiro que ajudou muito o apóstolo Paulo em uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento, que foi a igreja de Corinto. Timóteo também passou pela igreja de Éfeso, uma igreja que mais tarde, lá na revelação dada ao apóstolo João, na ilha de Patmos, quando Jesus pede que ele escrevesse a igreja de Éfeso, que foi uma igreja que Timóteo também fazia parte, e alguns acreditam que quando Paulo estava preso, Timóteo ainda ajudava a igreja de Éfeso naquela liderança. A igreja de Éfeso recebeu um conselho esse que o próprio Jesus deixou escrito no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, que a igreja de Éfeso deveria retornar ao primeiro amor. O amor deles havia se esfriado. Eles tinham deixado as suas primeiras obras e por esse motivo o amor havia se esfriado. E então o conselho que Jesus dá através do apóstolo João, no livro do Apocalipse, é que a igreja de Éfeso deveria retornar ao primeiro amor. Mas o que me chama a atenção na carta a 2 Timóteo é que Paulo vai trazer algumas figuras representativas, algumas figuras tipológicas,
para a representação de um obreiro aprovado. A gente vai perceber isso no texto a partir do primeiro versículo, quando Paulo escreve no capítulo 2, e ele inicia a sua fala dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A gente percebe que a primeira expressão que o apóstolo Paulo usa dentro desta passagem é a palavra filho. Ele diz: Tu, pois, meu filho. Visto que Timóteo era considerado um filho espiritual, um filho na fé para o apóstolo Paulo. Então, a primeira figura de linguagem tipológica que aparece nesse texto é a figura de um filho. Então, a primeira coisa que um obreiro aprovado por Deus precisa saber é que ele tem que carregar essa identidade de filho. Ele tem que carregar os princípios que um filho carrega. Mas eu não estou falando de um filho qualquer, estou dizendo a respeito de um filho obediente, um filho que honra o seu pai, que honra os princípios morais e espirituais que ele aprendeu com seu pai. Visto que dentro de todas essas figuras tipológicas ou de todas as simbologias que nós temos dentro das Escrituras, uma das figuras mais importantes para toda a Escritura Sagrada é a figura do Filho. Tanto que o próprio Jesus, ele, quando se torna carne, quando o Verbo se tornou carne, quando o Verbo, a palavra personificada, se torna carne, ele vem consigo nessa transformação, né, melhor dizendo, nessa personificação de filho. Então, o próprio Jesus se identifica como filho de Deus. Essa é uma linguagem que a Bíblia nos apresenta para entendermos um pouco sobre a paternidade de Deus. Deus não quis, em um momento da história da humanidade, somente ser Deus. Deus, em um momento da nossa história, ou da história da humanidade, ele deixa de ser Deus e ele pega agora e envia o seu Filho para que os homens na terra pudessem vê-lo como Pai. Então, essa figura de Pai, ela é importantíssima dentro das Escrituras. Né? É uma figura que traz muitos ensinamentos. Um Deus que deixou de ser Deus, ou melhor dizendo, um Deus que não quis ser somente Deus, mas um Deus que desejou também ser Pai, né? Ter esse objetivo de mostrar à humanidade o quão é importante a figura paterna. E é por isso que quando Paulo vai tratar com Timóteo, antes dele falar da palavra obreiro aprovado, antes dele tratar do ministério de um obreiro aprovado, ele começa dizendo: Tu, pois, meu filho. Essa ligação do filho com o pai nas Escrituras nos arremete ao processo da salvação, da nossa redenção. Um Deus que, ao longo da história da Bíblia, ele vai tomando forma e vai se revelando de forma graduativa por geração em geração. Por exemplo, a primeira revelação que nós temos de Deus na Bíblia é quando ele começa a criar todas as coisas. Ali é o Deus que criou os céus, é o Deus que criou a terra, em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Mas quando a gente vai para o capítulo 2, esse Deus ele toma uma outra forma, ele se revela de uma outra forma. Capítulo 2, verso 7 diz: E formou o Senhor Deus. Então, quando ele decidiu formar o homem, ele não só é chamado de Deus, mas também ele é chamado de Senhor. Ao longo da história da Bíblia, a gente vai ver essas expressões, essas revelações de forma muito clara. Chega um momento, por exemplo, no meio do povo de Israel,
que Deus se revela a eles não só como Senhor, mas como Senhor dos exércitos. Jeová Tsavaot, Senhor dos exércitos. Houve um momento na história de Israel que ele também se revela como um Deus que cura. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus da cura. Então ele vai se revelando de forma que a humanidade vai compreendendo o seu poder, a dimensão da sua glória, da sua graça, do seu amor, ao ponto que dentro das Escrituras nós vamos ver Deus se revelando de diversas formas. Então, quando Paulo trata Timóteo como filho, ele está remetendo a essa paternidade espiritual que traz para a igreja a ideia que um obreiro aprovado por Deus é aquele que primeiro compreende a necessidade de agir como filho. O obreiro aprovado é aquele que age como filho amado, que teme ao seu pai, está disposto a obedecer ao seu pai, está disposto a seguir os passos de seu pai, está disposto a agir como seu pai age. Então, a primeira figura que nós temos aqui para um obreiro aprovado é a figura de filho. Um obreiro só será aprovado diante de Deus se ele agir como um filho genuíno, como um filho excelente, como um filho obediente. Então, que nós possamos aprender, em primeiro lugar, que essa é a figura de um obreiro aprovado, a figura de filho. No capítulo 2, depois ele diz: sofre, pois, comigo as minhas aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Em outras versões, suporta comigo as minhas aflições como bom soldado. Então, a figura agora para um obreiro aprovado é a figura de um soldado. Um soldado que sabe que está no mundo, onde esse mundo é um campo minado, é um campo de guerra. As guerras são constantes, são diárias. E um obreiro aprovado é aquele que se posiciona não só na figura de filho, mas também na figura de um bom soldado de Cristo Jesus. E um bom soldado é aquele que está disposto a dar sua vida pelo seu povo, pela sua nação. Um bom soldado é aquele que vai para o campo de batalha e ele sabe que ele não pode, de maneira nenhuma, abandonar o outro soldado no campo de batalha. Um bom soldado é aquele que, mesmo ferido, não desiste de lutar. Então, um bom obreiro, ele tem que ser um bom soldado. Um bom obreiro, o obreiro aprovado, é aquele que, quando as guerras vêm sobre aquele ministério, sobre aquela congregação, sobre aquela igreja, ele está disposto, com a sua liderança, a guerrear aquela guerra. Ao contrário de um soldado ruim, que quando ele vem para enfrentar a primeira batalha, ele abandona o seu posto, ele foge, ele se acovarda, ele abandona o campo de batalha, e quando ele vê o outro soldado ferido, ele vira as costas e não socorre aquele que está ferido. Então, a segunda figura de um obreiro aprovado está aqui no capítulo 2, um bom soldado de Cristo Jesus. A terceira figura no texto aparece quando o apóstolo Paulo diz que um atleta, ele não é coroado se ele não correr segundo as normas, se ele não correr legitimamente. Então, a terceira figura de um obreiro aprovado está aqui, é a figura de um atleta. Não de um atleta que corre atrás de uma coroa corruptível. Não de um atleta que está preocupado com o salário, com o prêmio. Não de um atleta que está preocupado com a fama, com a vanglória, que se ensoberbece através das suas conquistas. Mas um atleta genuíno é aquele que corre atrás de uma coroa incorruptível. É aquele que prossegue para o alvo,
Um bom atleta que corre segundo as normas é aquele que corre até o fim, é aquele que não para e não desiste no meio do caminho. Então, a terceira figura de um obreiro aprovado é a figura de um atleta, de alguém que está correndo e sabe para onde está indo. Porque não basta correr se você não sabe em qual direção está correndo. Não adianta corrermos atrás de uma coroa incorruptível se não sabemos qual direção devemos tomar enquanto corremos até essa coroa incorruptível. Então, que nós possamos tomar essa terceira figura de um obreiro aprovado, sendo um atleta que corre segundo as normas. O que significa isso? Que toda corrida tem as suas normas, toda corrida tem as suas regras. E se um atleta transgredir a regra, se um atleta transgredir as normas, ele não correu legitimamente. E quais são as regras que um bom obreiro deve correr? Quais são as regras, as normas que ele deve obedecer enquanto corre? Um obreiro aprovado é aquele que corre segundo as normas, isso significa segundo a palavra de Deus. Aquele que corre disposto a obedecer os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Jesus Cristo. Então, a terceira figura que nós encontramos nesse texto é a figura de um atleta. Em quarto lugar, Paulo vai falar que aquele que semeia, aquele que planta, que é o lavrador, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, a quarta figura que aparece na carta pastoral do apóstolo Paulo é a figura de um lavrador. A figura de um homem que está pronto a plantar, a semear, a preparar a terra, a arar a terra, a ali, quem sabe, regar a terra, até que aquela semente que foi semeada venha produzir uma árvore frutífera, uma árvore que dará muitos frutos. E o apóstolo Paulo diz que esse obreiro aprovado, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. Isso significa, aquele que plantou deve ser o primeiro a colher, deve ser o primeiro a ser participante daquilo que foi plantado. Então, um obreiro aprovado é aquele que sabe semear a boa semente, é aquele que sabe preparar a terra. E o obreiro aprovado aqui está ligado a tantas outras funções que nós poderemos aqui aplicar dentro das Escrituras. Ao evangelista que semeia boa semente, que vai pelos campos semeando, ao missionário, ao discipulador, ao pastor, ao mestre, aquele que ensina. Então, o lavrador aqui está conectado a todas as funções do corpo de Cristo, porque qualquer um de nós, independente da sua função, do seu cargo eclesiástico, para se tornar um obreiro aprovado, devemos tomar a figura de um lavrador, de alguém que semeia, de alguém que planta, de alguém que prepara a terra. Ainda que você não tenha a ousadia de semear, mas se você é ousado em preparar a terra para outro semear, você também é um lavrador. Lavrador não é só aquele que lança a semente no solo, mas aquele que prepara o solo para a semente. Então, nós devemos tomar essa figura. Em quarto lugar, a figura de um lavrador. E aí, então, vem o capítulo 2, verso 15. Paulo diz: procura te apresentar como obreiro aprovado. Só seremos obreiro aprovado diante de Deus se, em primeiro lugar, nós entendemos o propósito, o chamado, e se nós agimos conforme a palavra de Deus. Um obreiro aprovado é aquele que toma a figura de filho, de soldado, de atleta, de lavrador. E aí sim, passando por todas essas figuras, essas etapas, seremos um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Um bom filho nunca vai ter vergonha do seu pai. Um bom filho nunca vai se envergonhar da casa de seu pai. Um bom soldado nunca terá vergonha do exército que lutou com ele.
Nunca um bom soldado terá vergonha do seu capitão, dos seus superiores, do seu batalhão. Um atleta nunca se envergonha de quem o treinou, de quem o ensinou a correr. Um lavrador nunca terá vergonha de quem é dono do campo, de quem é dono da terra, de quem emprestou a ele a terra para semear. Um bom obreiro é aquele que procura se apresentar e não tem do que se envergonhar. E ele termina dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Crescer em conhecimento, crescer em graça. Só assim seremos um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Essa é uma mensagem para a liderança do vosso amigo em Cristo Jesus, irmão em Cristo Jesus, Pastor Ederson Silva. Graça e paz da parte de Deus.